Uma das coisas mais interessantes de se acompanhar ao longo de Bleach são as diferentes formações da Gotei 13 com o passar dos anos. No período de publicação do mangá, nós tivemos a chance de dar uma olhada em períodos distintos da Soul Society e conhecer desde a Gotei 13 dominada pelos Vizards em Turn Back the Pendulum até a formação do pós-guerra depois da batalha contra os Quinches. Deixando um pouco de lado a primeira geração da Gotei 13, muitos fãs costumam apontar que a formação apresentada durante o arco da Soul Society é a mais forte e equilibrada de todas. Isso é algo debatível, mas o que muitos não se atentam é que ainda existe uma outra formação de capitães quase idêntica a essa, que pode ser ainda mais poderosa e versátil, embora a gente não tenha visto quase nada sobre ela. Eu falo da Gotei 13 de Everything But The Rain, ou um pouquinho antes disso, que apresenta algumas mudanças-chave na organização que poderiam fazer toda a diferença numa batalha. Sim, esse vídeo é sobre Power Scaling, ou mais ou menos isso. Antes de começarmos, eu já gostaria de pedir o seu like e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Fazendo essas pequenas coisas você me ajuda e permite que este vídeo chegue para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá! Afinal, qual seria a formação mais forte e equilibrada da Gotei 13? Essa é uma pergunta bastante interessante. Se considerarmos o poder de cada personagem, ter o Aizen, o Gin e o próprio velho Yamamoto no mesmo time é algo assombroso de se imaginar. Mas também considerando todo o power-up que muitos capitães receberam ao fim da temporada final, diversos fãs podem apontar que o Zaraki de Bankai, por exemplo, poderia deitar sozinho vários capitães da época da Soul Society. Levando em consideração a consistência e o balanceamento, talvez a Gotei 13 do arco da Soul Society até ganhe mais destaque. Mas existe uma outra formação que muitos desconsideram ou até mesmo esquecem que já fez parte da história de Bleach. Em Tudo Menos a Chuva, que se passa cerca de 20 anos antes dos eventos iniciais do mangá, nós somos apresentados a uma formação extremamente semelhante com a que aparece no arco da Soul Society, porém com algumas mudanças essenciais que davam ainda mais equilíbrio para Gotei 13, e em alguns casos a tornava até mais forte do que aquela vista durante a invasão Ryoka. Dispensando muitas apresentações, na primeira divisão temos o fundador da Gotei 13, Yamamoto Genryusai, com a sua Ryujinjaka dotada de um poder de fogo avassalador. Só por meio da Shikai, o velho Yama pode incinerar múltiplos inimigos e cobrir uma área enorme com suas chamas, além de construir uma prisão de fogo para retardar o avanço dos inimigos. A sua Bankai, Zanka no Tachi, tem 4 grandes habilidades especiais, sendo elas concentrar todas as chamas na ponta da espada, envolver o corpo do Yamamoto em uma Reiatsu flamejante que pode alcançar a temperatura do próprio sol, convocar os cadáveres daqueles que já morreram pelas chamas e golpear o inimigo com um corte único e concentrado de calor que apaga qualquer coisa da existência. Fora isso, o velho é especialista em Shunpo, Hakuda e Kido, ou seja, o pacote completo. De tenente, a primeira divisão tem o Sasakibe, que apesar de não ter aparecido muito durante a obra, nós sabemos que além da Shikai, ele também possui Bankai. O Sasakibe entra naquela clássica categoria de personagem que guardou um grande poder, mas não teve a oportunidade de usá-lo. Pelo menos conseguimos ver alguns dos seus feitos, como ferir o Yamamoto e perfurar fatalmente o próprio Yurabara com a Shikai. Na segunda divisão da Gotei 13 temos a Soifon como capitã, e me dói muito dizer isso, mas dessa formação a personagem infelizmente não consegue se destacar. Nesse período, a Soifon era muito mais retraída, insegura e tinha muita vergonha da sua Bankai. Seu Shunko ainda era imperfeito e ela não conseguiu vencer de uma Yoruichi destreinada que apareceu alguns anos mais tarde. 3 dos seus pontos fortes continuam sendo o Shunpo, Hakuda e a sua Shikai Suzumebachi, que pode acabar com o inimigo com apenas 2 ataques. Definitivamente, o tempo ajudou bastante a Soifon, mas nessa época ela não representava uma grande ameaça. De tenente, a segunda divisão também não ganha tanta relevância com o Omaeda, que tem habilidades bem medianas. Seu destaque é no Shunpo, mas como ele é meio covarde, sua primeira opção provavelmente seria fugir do combate. Na terceira divisão temos o prodígio Ichimaru Gin, com as suas habilidades insanas de Shikai e Bankai. O Gin é um capitão bastante equilibrado, com
uma grande velocidade e um jeito subversivo de agir. Ali isso ao alcance da Shinso e da Kamishini no Yari, e o cara se torna uma grande ameaça no campo de batalha. Além dos destaques em Ho-Ho e Zanjutsu, o Gin também é muito conhecido pelo seu intelecto genial, sendo proficiente em todas as aulas e se formando na academia em apenas um ano, superando o prodígio anterior Kaien Shiba, que levou 2 anos para se formar. De tenentes, entramos na área da especulação, porque em Tudo Menos a Chuva não foram mostrados todos os oficiais que formavam cada uma das divisões, mas levando em consideração o curto período de tempo para o início da série, cerca de 20 anos, a dedução mais óbvia seria a presença dos personagens que vemos no arco da Soul Society. Então, pelas evidências mostradas, na terceira divisão temos Izuru Kira com a sua Wabisuki, capaz de dobrar o peso das coisas que corta. Fora isso, Kira também é bem proficiente em Kidous, em especial Kaidous, capazes de curar os aliados. Na quarta divisão, permanecemos com a Unohana como capitã e a Isane como sua tenente. Embora esteja atuando apenas como curandeira, não dá para negar que ter a Unohana na equipe aumenta bastante o poderio militar da Gotei 13. Mestra nas artes da espada e da cura, uma Unohana completamente solta poderia fazer grandes estragos nos inimigos. Sobre a Isane, infelizmente não temos muito material para analisar, mas de acordo com o Kubo, a sua Shikai e Tegumo é uma Zanpakuto do tipo gelo com propriedades curativas. Na quinta divisão temos uma potência militar com Aizen Sosuke como capitão. Só com a sua Shikai, a Kyoka Suigetsu, o Aizen foi capaz de manipular toda a Soul Society durante anos e lutar contra vários capitães ao mesmo tempo utilizando as ilusões. O intelecto e o fator surpresa do Aizen é um dos seus pontos mais fortes, mas também não podemos desconsiderar seu poder espiritual monstruoso e a sua maestria em Kidous. O Aizen é extremamente apelão, genial e estrategista, uma força que poderia mudar os rumos de uma batalha a favor da Soul Society. De tenente, a quinta divisão tem a Hinamori, que embora nem se compare com Aizen, é uma personagem com uma grande proficiência em Kidous. Apesar de frágil, a Momo poderia utilizar seu conhecimento para combinar Kidous com as técnicas da Tobiumi, assim se adaptando a diversas situações. Na sexta divisão temos Kutiki Byakuya, outra potência que mesmo para a época já era um capitão bastante poderoso. Mestre do Shunpo, Zanjutsu e Kido, o Byakuya ainda tem a Senbonzakura com suas várias lâminas capazes de envolver os inimigos. Em Bankai, o capitão pode ainda utilizar de outras técnicas mais ofensivas como o Shukei Rakuteiken, além de comandar uma torrente de lâminas que alcançam uma área enorme. De tenente, temos um caso engraçado, porque nessa época o Renji ainda não era oficial da sexta divisão. Na verdade, ele só foi promovido a tenente na época que a Rukia partiu para o mundo humano, sendo que durante os eventos de Tudo Menos a Chuva, o Renji ainda estava na divisão 11 sob as ordens do Zaraki. De acordo com o livro Bleach Official Bootleg, que apresenta mais informações sobre a Gotei 13, o tenente anterior ao Renji que servia a sexta divisão era um Shinigami chamado Ginjiro Shirogane. Infelizmente não temos muitas informações sobre ele, mas sabemos que o Ginjiro renunciou ao cargo para se dedicar à administração de uma loja de óculos de sol. Na sétima divisão temos o nosso cachorro favorito, Sajin Komamura, que é bem conhecido por sua devoção a Gotei 13 e força bruta através da invocação da Bankai. Com a Kokujo Tengemyo, o Komamura pode atacar e destruir uma área enorme, mas também acaba se tornando um alvo muito fácil. Com certeza, o buff que ele recebeu durante a Guerra dos 1000 Anos seria bem forte para esse período, mas a técnica dependeria muito da situação. De tenente, temos o Iba, que é outro Shinigami que vimos muito pouco durante a obra, então não dá para falar muito dele. Já na oitava divisão, Kyoraku Shunsui serve como capitão e um recurso bem poderoso entre as fileiras da Gotei 13. Sendo um dos discípulos do velho Yama, através dos seus joguinhos infantis e forma traiçoeira de lutar, o Kyoraku pode se adaptar e vencer vários inimigos diferentes. E ativando a sua Bankai, a derrota do oponente é praticamente certa. Fora isso, o personagem é um estrategista nato, tem uma resistência tremenda e é especialista em Shunpo, Zanjutsu e Kido, um Shinigami completo. Não é à toa que foi escolhido para suceder o Yamamoto depois da sua morte. A Nanao também não fica muito atrás, mas a sua especialidade é mais o suporte, então sua
maestria em Kidous não deve ser ignorada. Na 9ª divisão, como capitão, temos mais um dos futuros traidores da Gotei 13. Kanami Tousen possui uma Shikai com boas técnicas ofensivas, mas o seu destaque vem através da Bankai, que envolve o inimigo em escuridão e corta completamente os seus sentidos. De tenente, o Hisagi faz um trabalho decente. Graças ao período, é difícil dizer se a sua força seria igual ao que vemos no começo da série, e se ele estaria disposto a usar a Kazeshini, que aumenta bastante o seu alcance e versatilidade. Enfim, chegamos na 10ª divisão, onde sem dúvidas temos as maiores mudanças. Isshin Shiba serve como capitão e o seu poder espiritual como um membro legítimo de uma família nobre não deve ser subestimado. Isshin possui uma grande proficiência em Zanjutsu, além de uma velocidade e resistência incomuns, como quando conseguiu sozinho bater de frente com Aizen e ainda deixá-lo cansado sem nem mesmo liberar a sua Shikai. Falando dela, através da Engetsu, o Isshin conseguia lançar o icônico Getsuga Tenshou carregado de fogo, além de produzir uma torrente de chamas apenas cuspindo o seu próprio sangue na espada. Infelizmente, não sabemos como é a Bankai do Isshin, mas com certeza é bastante perigosa, uma vez que o Aizen fez questão de incapacitar o capitão para que ele não pudesse usá-la. De tenente, a 10ª divisão tem a Matsumoto, que é uma Shinigami competente, mas a real surpresa é o seu terceiro oficial na época, Hitsugaya Toshiro. Outro prodígio que, de acordo com o próprio Chichikubo, já tinha alcançado a Bankai na época que ele ingressou na Gotei 13. Ou seja, em tudo menos a chuva, a 10ª divisão era de longe uma das mais poderosas, possuindo um time completo de capitão nobre, tenente e terceiro oficial talentoso que possuía Shikai e Bankai. Na 11ª divisão, como capitão, temos o icônico Zaraki Kenpachi, com a sua agressividade e poder espiritual extraordinário, mesmo para a época. Sua falta de proficiência em Kidous é compensada com uma força esmagadora e uma resistência sem igual entre os Shinigamis. De tenente, temos a Yachiro, que apesar de não demonstrar grandes habilidades de combate, é extremamente rápida e dotada também de um alto poder espiritual. Vale destacar o Ikkaku, que para a época possivelmente já tinha alcançado a Bankai. Na 12ª divisão temos o extravagante Kurotsuchi Mayuri com seus experimentos insanos e técnicas relacionadas ao veneno e paralisia. Embora não seja tão proficiente em Kidous ou Zanjutsu, o intelecto do Mayuri é muito além do padrão, fazendo o capitão se adaptar a várias situações e contornar problemas que seriam impossíveis. De tenente temos a Nemo com uma estrutura biológica aprimorada artificialmente, dando a ela uma velocidade, força e resistência acima da média, qualidades essas que só vão aumentando com o passar do tempo. Por fim, na 13ª divisão, temos como capitão mais um dos discípulos do Yamamoto, Jushiro Ukitake, que apesar de ter passado a maior parte da obra debilitado de saúde, possui um grande poder espiritual, intelecto e habilidades que se destacam entre as divisões, sendo ele, junto com o Kyoraku, os únicos capazes de bater de frente com o Yamamoto. Um detalhe interessante aqui é que durante boa parte da obra, a 13ª divisão ficou sem um tenente efetivo. Porém, através das perguntas no Club Outside e os eventos que ocorrem na novel do casamento da Rukia, ficamos sabendo que houve um momento em que o Kaien ainda estava vivo enquanto o Isshin era capitão. Ou seja, se pegarmos o período de tudo menos a chuva e voltarmos um pouquinho no tempo, podemos visualizar uma organização com 2 Shibas atuando simultaneamente. Mais que isso, nós tínhamos 3 prodígios servindo ao mesmo tempo na Gotei 13, sendo eles o próprio Kaien, o Hitsugaya e o Gin. Será que tudo isso poderia tornar essa formação a mais poderosa e equilibrada de todas? Deixem aí nos comentários e compartilhem a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se gostou de tudo que viu até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me sigam no X/Twitter para mais conteúdo sobre Bleach e outras coisas. E eu espero vocês num próximo vídeo. Obrigado pelo apoio sempre. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.